Graça e paz, irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus com um hino do cantor cristão que fala da oração para a noite. 556 do cantor cristão. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Oh Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Oh Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Vamos orar. Pai Celestial, em o santo, o eterno, o glorioso nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui com o Senhor, na casa do Senhor, com os servos do Senhor, tanto os presentes quanto aqueles que estão presentes nas nossas mídias sociais. A nossa oração é de que o Senhor, através do seu muito amor, da sua muita graça e da sua misericórdia, possa derramar bênçãos sobre cada um e sobre cada familiar e por cada integrante da família, da igreja que ele pertence. Que a bênção do Senhor possa ser derramada do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa é a oração que faço humildemente, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Crer e observar. Hino do cantor cristão,
301. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a entrega maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e confessa-lhe ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nesta semana em Jacupiranga, recebi um convite que me comoveu muito, me emocionou muito, de um amigo pastor que participou conosco aqui na cidade de Barueri, das 3 leituras bíblicas ininterruptas que fizemos na cidade, de que continua até hoje na cidade de Barueri, que dela surgiu a Semana da Cultura Cristã, que acontece até os nossos dias, para que nós façamos a leitura bíblica ininterrupta, não mais em 88, mas em 100 horas, pelas mídias sociais. Nós estamos orando
pedindo a orientação de Deus e a capacitação de Deus para nós estarmos agora em todo o mundo, as pessoas lendo. Nós, pelas mídias sociais, alcançamos alguns países. E esse pastor também alcança Brasil e aqui a América do Sul e parte da América Central. E nessa semana que instalei a Starlink lá, ele me falou isso lá, eu me comovi, eu chorei muito, senti algo forte de Deus lá no meu coração, e é um desafio a estarmos fazendo. Como tudo nós participamos para a igreja e pedimos auxílio, e o auxílio que pedimos aqui é oração por isso, para que se concretize, para que a gente consiga, não somente em 100 horas, nesta primeira leitura bíblica, mas que isso seja ininterrupto, e eu creio que até a volta de Jesus Cristo. Hoje em dia está mais complicado o crente ler a Bíblia. Há muitas informações, há muitas coisas que envolvem o dia a dia de cada crente, e isso aí afasta o homem da Bíblia e afasta o homem de Deus. Tanto é que nós podemos ver o nosso quórum dominical matinal, que é a escola bíblica dominical. As pessoas julgam elas mesmas serem capacitadas e que não precisa mais de aprender. Amados de Jesus Cristo, o aprendizado, ele é eterno. Nunca nós deixamos de aprender. Até na eternidade, com Cristo, continuaremos a aprender, porque lá nós não apenas esperançamos, mas vivenciamos com Cristo todas as coisas do mundo que hoje é invisível e que será visível a todos os salvos, a todos os lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. E aí a gente vai relembrar de tudo o que temos visto e ouvido, e agora na visão celestial daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então eu peço aos irmãos oração em nome de Jesus para que consigamos, e nós vamos estender isso também à nossa rádio. Então vamos ver como é que isso vai funcionar na rádio, porque a gente vai usar o nosso estúdio. Vamos ver se os equipamentos que a gente tem já é o suficiente e se precisa fazer mais alguma coisa. E a outra parte também está correndo atrás, e nós precisamos da direção de Deus para alcançarmos vida. Vi nas leituras bíblicas, de uma das coisas que mais me marcaram nas 3 edições, foi lendo genealogia no primeiro livro das Crônicas. Uma pessoa vindo em nossa direção, era um pontinho bem distante, chegou enquanto estava lendo genealogia, ali em frente à tribuna se postou ao chão um jovem, e ali ele foi assistido por alguns pastores presentes. Ele se converteu a Jesus Cristo, deixou a sua vida de erro e de pecado, e eu nunca subestimei a palavra, mas o poder da palavra de Deus é mais do que aquilo que nós imaginávamos. Em leituras bíblicas ininterruptas na cidade de Barueri, vidas foram salvas, vidas foram reconciliadas com Deus, vidas foram libertas, vidas foram curadas,
E muitas coisas aconteceram naqueles dias que ali ficamos. O que computamos, porque ficávamos todos os dias, na semana, em todos os períodos, era uma maratona, literalmente nós dormíamos na praça, eu com a Ludmila, e ali nós computamos 578 vidas que se renderam a Jesus Cristo. Libertações e milagres foram inúmeros, só lendo Bíblia. Não há necessidade de elaboração, de sermões, apenas lendo a Bíblia. E é muito oportuno isto, porque na série de mensagens Dependência Total de Cristo, em sua 24ª edição, nós falaremos acerca da fé no limite. E ela está dentro do subtema Eu Creio. Então, isso é uma mensagem, amados, de Jesus Cristo, que vai exteriorizar aquilo que temos em o nosso interior. Porque o fato de estarmos aqui, ele vem a partir da fé que obtivemos em Cristo Jesus. E essa fé nos proporcionou uma vida nova, viva e poderosa, de um novo nascimento, e que nos fez abrir os nossos olhos por intermédio da fé, para que entendêssemos o que essa força gigantesca, invisível, mas real, que está em nós, que está no crente, que está na igreja de Jesus Cristo. E o nosso texto áureo dessa série de mensagens Dependência Total de Cristo está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Vamos todos ler? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, é a tua palavra, não me deixe, Senhor Deus, sair dela, inventar coisas, criar situações que prejudiquem o entendimento e que prejudiquem, Senhor Deus, a vinda daqueles que ainda não creem em Ti, que não creem no Teu poder, que não creem lá na Sua palavra, para que possam, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que é infinito, que é glorioso, santo e eterno, transformem as vidas, mudem os destinos e libertem pessoas, não só dos vícios e das drogas e das prostituições, das mais diversas que há, mas que possa, Senhor Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, fala acerca da fé. E fala de uma forma muito clara e sobrenatural. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E aqui se esperam em Cristo, se esperam em Deus, se esperam no
Espírito Santo. Se espera naquilo que é sublime, naquilo que é excelso, naquilo que é glorioso, além da dimensão em que estamos, em que vivemos, materialmente, mas que espiritualmente, como somos espírito, temos o fôlego de vida de Deus na nossa vida, a razão, nós cremos. Deus nos deu a capacidade de crer por intermédio da fé, acreditar em, e a convicção das coisas que se não veem. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Nós vivemos pela fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz, 2 pontos. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós cremos. E essa crença nossa é em algo real, mas nessa dimensão, na carne, ainda é invisível. Eu posso vos dizer, com certeza, pelo ensino da palavra, por meio da fé, que Deus está aqui. Deus está aqui. Porque ele não falha, ele é fiel. E ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, eu ali estarei. Então, amados de Jesus Cristo, nós não nos importamos com o quórum. Nós nos importamos com quem está presente e é Deus. E nós não podemos transgredir contra ele, e nós não podemos transgredir contra a sua santa, eterna e gloriosa palavra. Nós apenas somos atalaias de Deus, nós apenas somos instrumentos de Deus para proclamar o evangelho dele, porque é uma missão dada a todo aquele que nele crer. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é por intermédio da fé. Por isso que a vida do verdadeiro crente possui uma fé que, apesar das circunstâncias e dos tempos, não é abalada. Haja o que houver, eu acredito. Haja o que houver, eu creio. Eu creio em quê? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Creio em crer que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não vou dizer que não preciso de pessoas. Seria leviano ao afirmar isso. Mas as pessoas, às vezes, nos desapontam. Mas Deus, não. Ele nunca nos deixa. Eu nunca te deixarei. Eu nunca, jamais te abandonarei. É esta fé que nos move nessa força motriz, que nos dá poder, esse poder do Espírito Santo para acreditarmos, para aprendermos dele e para testemunharmos acerca da sua palavra. Deus está aqui
é santo, é eterno, é glorioso e é invisível. Hoje, nós podemos ver os seus ensinos, a sua palavra, os seus estatutos, os seus decretos e as suas leis, que são essa tríplice maneira de expressar a mesma coisa. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. Então, nós aprendemos pela palavra. Aquilo que nós conhecemos não é por empirismo, não é por osmose, é por estudo e por crer e por poder ver o poder de Deus. Mesmo nós sendo frágeis, falhos e pecadores, Deus usa a nossa vida. E é muito bom ser usado por Deus. E o Salmos 125, 1, faz um paralelo entre a fé do crente e o monte. Um monte que é rochoso, que é de granito, que é forte. A fé do crente. Por que essa solidez, essa firmeza, ela vem estar na vida do crente? Pela confiança. E a confiança vem por intermédio da fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Vocês podem ver agora pela mídia, pode ser o Instagram, pode ser outras mídias aí, Facebook, o que está acontecendo. Com todo o poderio de fogo que o Irão tem, estou colocando o Irão para não ser cortado aí o nosso vídeo, eles não vão conseguir de maneira nenhuma destruir o monte de Sião, que simboliza a fé do crente. É indestrutível. Ainda que haja intenção de problemas que vamos encarar aqui com os mísseis supersônicos que fragmentam e explodem a 10 quilômetros, possam abalar, tremer ou fragmentar de alto a baixo aquele monte. Às vezes há pontos pequenos de ferimentos, dado a proporção do TNT, do poder de fogo, de explosão, mas ele permanece. Assim é a vida do crente. As muitas lutas, as muitas provas, as muitas coisas que nós enfrentamos de cunho pessoal, de cunho amoroso, de cunho espiritual, de cunho familiar, de cunho social e até mesmo eclesiológico, pode destruir a fé do crente. Às vezes, amados de Jesus Cristo, as pessoas, elas se abalam e, em detrimento de alguma coisa sofrida por alguém, aqui há um líder espiritual, elas abandonam a carreira da fé. Não é porque nós sofremos ataques dos mais diversos possíveis que vai nos tirar da presença de Deus. As decepções, e elas entram em muitos segmentos. Uma das coisas que é muito natural
dentro de uma família, muitas vezes, por não dar certo a relação conjugal, as pessoas deixam Deus por culpá-lo de não tomar conta do casamento. E aí abandonam o evangelho. Coisas que acontecem na igreja, de irmão contra irmão, coisas corriqueiras, que são pequenos acidentes e que às vezes nos ferem, mas não nos matam, porque o bálsamo de Deus, o óleo de Deus, a misericórdia de Deus está em nós. Então nós podemos dizer que maior é o que está em nós do que as coisas que nos atingem, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, a vida do crente verdadeiro possui uma fé que nunca se abala. A vida do crente verdadeiro possui uma esperança que nunca desaparece. A vida do crente verdadeiro possui, é possuída de um amor que nunca se acaba. E a Bíblia diz: o amor de Deus me envolve pela direita, me envolve pela esquerda, me envolve pela frente e me envolve por trás. Então nós temos o amor de Deus em as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, cristocentrismo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, prossigo para o alvo da soberana vocação. Amados de Jesus Cristo, nós temos um personagem bíblico que alguns têm como fictício, não real, mas que é literal e real, é Jó. Jó é um homem que teve a sua fé no limite e que ainda a sua esposa, em meio a tantas lutas e em tantas provas e em tantas percas, a sua mulher lhe disse: amaldiçoa este teu Deus, que não era Deus dela, e morre. E ele disse: mulher, estás louca. Então, Jó, depois de ter passado tudo, declarou. Jó 1:21. Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, algumas pessoas perdem a fé, deixam de servir e de seguir a Jesus pelas coisas que conquistou e tem consciência de que aquilo lhe pertence. E gostam de ganhar, mas odeiam perder. Quando ganham, dizem, 2 pontos: eu consegui, é meu. E esquecendo que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele vivem. Não conhece o princípio da mordomia, de que tudo pertence a Deus. Jó perdeu seus filhos, dos quais, quando eles iam festejar, antes de festejar, ele já oferecia holocaustos, pedindo perdão a Deus dos pecados dos filhos.
e os filhos morreram. Aí perdeu todas as suas riquezas. E ainda ficou gravemente enfermado. E no livro de Jó, você que é leitor da palavra de Deus e que me assiste aí, você vai ver que Jó se cobriu de saco em sinal de humilhação, sentado sobre as cinzas, com chagas purulentas em todo o seu corpo e coçava-se com cacos de telha. Mas não perdeu a sua fé. Amados de Jesus Cristo, nossa fé tem que estar alicerçada em Deus. Nós não somos abençoados porque conquistamos coisas. Nós somos abençoados porque temos Deus. Deus é a nossa maior riqueza. Jó tinha uma consciência plena de que, do jeito que veio, ele voltaria. Mas as pessoas deixam de crer em Deus porque conquistaram algumas coisas e as perdem. E aí culpam a Deus por terem perdido as coisas. Amam coisas, não amam-se a si mesmas, não amam as pessoas e não amam a Deus. Então, ser abençoado é ter posses, é conseguir coisas, é poder dizer como aquele homem que construiu celeiros e disse: alma, come, bebe, regade. E aquela voz disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será. Nós sabemos, amados de Jesus Cristo, que somos peregrinos aqui. Nós existimos por temporariedade. Nós deixamos de existir. E tudo aquilo que a gente conquista, para quem que vai ficar? Mas aquilo que nós temos, que é de real valor, é para o tempo presente, é para o tempo futuro e é para o tempo eterno. Tendo o que comer e o que vestir, em tudo dai graça. Não culpe Deus pelo seu insucesso. Creia em Deus. Ele está com você. Mas não era o Deus de Jó? Era. No diálogo de Lúcifer, de Satanás, com ele, disse: você está vendo aquele teu servo lá? Ele crê no Senhor, porque o Senhor deu para ele família, riquezas, e assim. Deus disse para ele: você pode tocar em tudo nele, só não toque na vida dele. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouço o Salvador dizer: oh, não temas, estou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com o perigo, eis-lhe a mão, confia em mim. Oh, amados, nós temos que confiar em Deus por meio da fé. O melhor está por vir. Nós sofremos investidas, mas a nossa fé permanece firme em Deus. Jó recusa-se a abandonar a fé. E você, crente em Cristo Jesus, que intitula-se crente verdadeiro, não é qualquer tempestade que vá abalar a tua fé. Provai e vede que o Senhor é bom. Fé firme em meio às crises. Amados de Jesus Cristo,
Os tempos da adversidade, segundo a palavra, é mais do que os tempos de bonança. Apeguemos-nos a Deus. Porque segundo João 15:5, para conquistas e permanência frutífera, ligados em Deus. Se nós desplugarmos, se nós nos desconectarmos de Deus, a primeira coisa que vai para o beleléu é a fé. Então, quanto mais problema, mais fé. Quanto mais problema, mais esperança. Quanto mais problema, confiança. O meu Deus proverá. Ah, Deus pode tudo. E Ele diz que nós, nele, faremos proezas. O crente verdadeiro passa por crises espirituais. O crente verdadeiro passa por desânimo. O crente verdadeiro também passa por doenças. O crente verdadeiro também passa por perseguições. O crente verdadeiro também perde muitas coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. O crente pode perder tudo, mas o crente não pode perder a fé. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu creio, eu acredito, eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. E qual é a minha necessidade? Pode ser uma peça de roupa para ter o invólucro do meu corpo, vestir-me. Um pão seco com um copo d'água mata uma fome. Um arroz cozido com um sal mata a fome. Uma jaca, uma melancia, uma maçã, um pedaço de taruê, um pedaço de tatu. Amados, tendo o que comer e o que vestir, em tudo dai graças. Por quê? A nossa vida ela não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Acabaram comigo. Falaram mal de mim. Bem-aventurados sois vós, quando disserem contra ti mal, por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, que grande é o vosso galardão no céu. Ah, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Ah, falaram mal de Jesus. Um profeta na sua casa não é reconhecido. E as pessoas perdem a fé, porque os familiares não acreditam que ele é crente. Não acreditam que ele é ungido de Deus. O Deus é o Salvador, que se fez carne. E que por ação do Espírito, ele foi colocado no ventre de Maria. E ali ele se alojou e tomou forma corpórea humana. Os seus irmãos que vieram depois dele não criam nele. Não importa se os outros creem que você crê, continua crendo, embora eles não creiam, para que vendo a sua vida de fé, possam crer no Deus do impossível. O crente verdadeiro passa por todas estas coisas. Hebreus capítulo 6, versículos
de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Essa é uma palavra, irmãos, muito dura. Essa é uma palavra que traz temor e tremor, para não se brincar de crente, para estar com o pé na igreja e um pé no mundo, acreditar e desacreditar. Fé é algo que não pode acabar, é contínuo, é retilíneo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, já vividos no mundo presente, e caíram sim, perderam a sua fé. É impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si sozinhos o Filho de Deus, expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebem bênçãos da parte de Deus. O amados de Jesus Cristo, nós somos solo de Deus, onde a boa semente do Evangelho caiu. Nós somos boa semente, somos boa terra. A semente é boa, mas ela deve crescer dentro de nós e florescer e frutificar, que é a nossa fé. Então nós devemos estar firmes em Deus. Nós devemos esperançarmos em Deus. Nós não podemos lançar a mão do arado e olharmos para trás. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu acredito. E por acreditar, eu não desisto. Eu não temo o que me possa fazer o homem. Eu temo a Deus, que depois de matar, tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Eu acredito em Deus, porque pela graça eu fui salvo. E o que me trouxe a salvação, o que trouxe a graça para a minha vida, foi a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. O amados de Jesus Cristo, não posso deixar de incluir nesta série de mensagens dependência total de Cristo, a fé, que ela move montanhas, de encorajar a igreja, de encorajá-lo e de dizer para ti, não desista, não pare de lutar. Ludmila, esta noite, coloque aí para a gente cantar à noite. Não pare de lutar. Ah, amado de Jesus Cristo, não põe na sua cabeça que vir para Cristo é viver em mar de marinheiro, né? Em céu de brigadeiro. Ah, com Cristo no barco vem tempestades e furacões, mas quem está conosco é Jesus. Não tememos o que nos possa fazer o homem. Nós confiamos em Deus. Há um cântico que diz assim: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá, e pela sua mão te guiará. E seja, pois, por onde for,
Confia em Deus, em seu excelso amor. Confia em Deus, que Ele sempre te amará e pela sua mão te guiará. E seja, pois, por onde for, confia em Deus, em seu excelso amor. Nós somos daqueles que pela fé confiamos em Deus, porque Deus é a nossa força, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza. Não temerei, eu confio em Deus. Eu sei que o meu Deus não está lá no futuro, me ouvirá. Eu creio em Deus porque Ele já me ouviu. Eu creio em Deus porque Ele me ouve. E eu tenho certeza que Ele é fiel. E Ele vai sempre me ouvir, porque Ele está com os seus ouvidos atentos à minha vida. Ele se importa comigo, embora os demais não se importem comigo. Às vezes mandam espias para ver como é que eu estou, como está funcionando as coisas. Mas eu confio em Deus. É dele que me vem a força. É dele que me vem o sustento. É Ele que me guarda. É Ele que me ampara. É Ele que me cura. É Ele que me dá força para trabalhar. Eu confio em Deus. Então eu acredito. Eu creio. A terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, sem fim, e ser queimada. Nós não somos ervas daninhas, nós somos de Deus. Eu creio. Não desacredite de sempre acreditar em Deus. À noite, se Deus nos dermos vida, nós estaremos falando a segunda parte desta mensagem. Coloca aí para mim não esquecer, vó. Quando tudo diz que não. Você já colocou? Então é de Deus, porque está escrito aqui. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, glórias, aleluias, sejam dadas ao Senhor eterno, real, santo, poderoso e verdadeiro e fiel, e de amor, de graça e misericórdia infinita, de estarmos aqui. Nós andamos por fé e não por vistas. Nós cremos em Ti e Te agradecemos no santo, no eterno nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Cauê, obrigado pela visita. Que Deus te abençoe, volte sempre. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja. Caio? Kaique, Cauê, é aquele rapaz bonito ali, ó. Que Deus abençoe. O que a igreja diz a ele? Isso aí não é a primeira pessoa que eu já errei o nome, né? Ainda vai ter muitos ainda. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.